Estou tentando iniciar aqui. Muito bom dia a todos. Estamos começando mais um semestre letivo, né, com a disciplina aí, Custo para a Construção Civil. Quero agradecer a todos, né, que se matricularam nessa disciplina. Quem já está presente também, a Marcela. Bom dia, Marcela, seja bem-vindo, os demais também, né? Alguns vão acompanhar aí a aula gravada, tá? E fico muito feliz por vocês terem se matriculado nessa disciplina, tá? É uma disciplina, uma matéria nova, vamos dizer assim, eletiva, né? E eu acredito que vocês vão conhecer um pouquinho dos custos para a construção civil, tá? A gente vai trazer alguns exercícios, partes teóricas, e no final, a gente vai trazer alguns lançamentos, como que se faz dentro aí da construção civil, tá? Por quê? Porque hoje não é tão aplicado assim, hoje a gente não tem um contador especialista nessa área de construtor, imobiliária, né, do custo, mas a gente vai estar passando para vocês algum conceito, tá ok? Então, sejam bem-vindos, meu nome é Marcos Ferreira de Souza, sou bacharel em Ciências Contábeis pela Unemat, da turma 2007, então já faz aí 14 anos que a gente se formou na Unemat de Sinop, uma faculdade aí que eu amo muito, né, levo no coração para onde que eu vou. Além de Ciências Contábeis, também sou engenheiro civil pela Unemat, né, formei em 2016, e graças a Deus aí é uma faculdade aí que a gente sempre indica para os demais, porque vale a pena, tá? Apesar dos problemas que ocorrem, como em todas as faculdades, a Unemat sempre está no meu coração e eu amo muito, né? Sempre falo isso porque realmente a gente sabe que tem problema, mas é uma faculdade que acolhe aí todos os seus acadêmicos, os seus alunos, tá? E não é diferente, fico muito feliz por estar aqui, né? Junto com vocês. Então, daqui a pouquinho vou apresentar o plano de curso para vocês, o que a gente vai trabalhar nesse semestre. Vamos passar as metodologias, as avaliações que a gente trabalha, né? Sei que muitos alunos estão aí trabalhando nessa pandemia, não é de hoje, tá? Mas a gente sempre tenta levar o nosso curso, pessoal, né, as disciplinas, de uma maneira que o aluno participe, mesmo que seja gravada, posteriormente entregue as atividades. Sei que alguns não vão poder acompanhar síncrona, tá? Isso a gente vai abonar falta, tá ok? Não vai ser considerado aí a questão de reprovado, o aluno que não acompanha síncrona, mas que eles façam as atividades e também as avaliações, tá? Vou explicar bem certinho agora no nosso plano de curso. E durante as aulas, qualquer dúvida, né, qualquer pergunta aí que tiverem, pode estar interrompendo, né, levantando a mão e nos perguntando, tá ok? Então, a gente está aqui na cidade de Sinop, vejo aqui que nós temos aí alunos de Cáceres, né, a Marcela, temos alunos de Sinop, e espero que vocês tenham aí um conhecimento, né, dentro dessa área do custo para construção civil. Hoje, se você for pesquisar na internet, custo, vem tudo para engenharia civil, você não encontra para contabilidade. Então, a gente fez uma adaptação dos custos mais relevantes que vão estar aí sendo utilizado na contabilidade, tá ok? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o plano de curso. Eu só vou fechar a câmera, porque senão começa a travar tudo, como é de costume, né? Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o plano de curso e a gente vai estar explicando, mas qualquer dúvida pode estar aí nos perguntando, tá ok? Deixa eu compartilhar. Pode ser que a internet às vezes dá uma travada, alguma coisa, e vocês podem estar me falando aí, tá ok? Deixa eu... Bom, acredito que já está aí na tela. Acredito que vocês conseguem já ver, né? A primeira parte aí do plano de curso. Para mim dá uma travada aqui, mas acredito que já está na tela aí para vocês, né? Deixa eu... Vamos lá. Estão conseguindo ver aí? Marcela, está conseguindo ver? Professor, está um pouco pequenininho, se puder aumentar só um pouquinho. Ah, tá, deixa eu aumentar aqui, porque... Um zoom. Vamos lá, melhorou um pouco? Melhorou. Uhum. Melhorou? Então tá, deixa eu só ver aqui. Acho que agora vai... Então tá, esse é o plano de curso, tá? Na minha tela aqui não tá aparecendo do Meet, mas acredito para vocês aí tá aparecendo. Sempre dá essa travada quando a gente abre o PDF, tá? Deixa eu ver aqui, agora que tá abrindo na minha página aqui. Beleza? Tranquilo?
Então, vamos lá. Então, basicamente, esse é o plano de curso. Esse plano de curso está lá no SIGA. Vocês podem baixar a qualquer momento que vocês quiserem, tá? É uma disciplina de 60 horas. Então, a gente vai trabalhar aí nesse semestre, 2021/2, tá? O que a gente vai tratar na ementa? Nós vamos falar um pouquinho da classificação das construções civis, principalmente que a gente tem aí no Brasil, né? Existem vários tipos de construções, tá? Então, a gente vai estar demonstrando para vocês. Vamos estar falando sobre essa classificação dentro da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vamos falar sobre projeto de construção e a influência nos custos, etapas da obra, custo em cada etapa, acompanhamento e controle de custos, análise das variações que ocorrem, né, que pode ocorrer aí na construção civil, e também dentro do custo financeiro e tributação específica. Então, existe, né, se hoje a gente for verificar, existe para a empresa, principalmente construtora, uma tributação específica, tá? Diminuindo aí os seus custos, vamos dizer assim, por parte dos impostos, tá? Então, basicamente, a gente vai tratar sobre isso. Então, como eu falei, meu nome é Marcos Ferreira de Souza, tá? Sou professor aqui do campus de Sinop, tá? E dentro dessa questão aí do custo para construção civil, nós temos as nossas metodologias. Então, a gente vai trabalhar aí, basicamente, nessa parte, né, da metodologia, nós vamos ter essas aulas síncronas. Lembrando, pessoal, que as nossas aulas síncronas só vai acontecer na sexta, tá? E no sábado, vocês sabem que vocês vão ter aula no sábado também. Então, no sábado vai ter só atividade para vocês estarem desenvolvendo, tá? Qual que é o horário da entrega? É claro que se fosse presencial, a gente teria aí um horário até as 11 horas do sábado para vocês entregar, das 9 às 11. O que eu faço, né? Para facilitar, a gente sabe que alguns trabalham, eu deixo aberto lá no SIGA para vocês entregar até as 11 da noite, tá? Para facilitar. Então, eu abro ali às 9 horas a atividade para vocês baixarem, que vai ser relacionada à nossa aula de sexta, sempre vai ser uma atividade assim, e vocês vão desenvolver e vão me entregar no sábado até às 11 horas da noite, tá? Então, 9 horas abre a atividade, como se fosse o horário de aula, e às 11 horas da noite fecha, quem entregou, entregou. Então, vai ter aí uma pontuação. Qual que é o valor dessa atividade? 0,7, 0,8, por quê? Porque isso vai contar como uma nota final lá igual a 10. Se você entregou e tirou nota máxima, né, em todas as atividades, vocês que entregarem e tirarem a nota máxima, lá no final vocês vão ter uma média 10. Tá? Por quê? Porque vai ser o somatório de todas as atividades, tá ok? Então, a gente vai ter aí a utilização de um material. Essa aula, sempre a gente posta aí no portal SIGA, tá? Vocês vão ter acesso a ela em PDF. Sobre os procedimentos de avaliação, como eu falei para vocês, trabalhos-tarefa. Então, aula síncrona na sexta, no sábado vocês vão fazer atividade, tá? Então, a gente não vai ter aula no sábado síncrona, vai ser apenas atividade, tá? Então, vai ser sobre a questão aí do conteúdo ministrado. Essa soma, como eu falei, repetindo, vai ser de 0 a 10, então toda atividade 0,8, 0,9, dependendo da quantidade X, né, que a gente vai, já está definido, mas às vezes varia, né, alguma atividade para outra, vai fechar um 10. Então, é a primeira média que vocês vão ter lá da atividade 1, tá? Atividade 2, pessoal. Então, como que eu faço? Eu faço 3 provas, tá? Eu faço aí uma prova, a primeira prova valendo 5 pontos, a segunda valendo 5 pontos e a terceira valendo 10 pontos, tá? O que acontece? Na primeira prova são 20 questões objetivas, tá? Você vai ter um tempo de 1 hora para fazer. Às vezes tem aluno que às vezes fica preocupado com o tempo. Pessoal, dá tempo tranquilamente. Por quê? Porque é o conteúdo que a gente ministra. Então, assim, não tem segredo nenhum. Então, são 20 questões, vocês vão ter 1 hora. Tem aluno que termina em 20 minutos, né? 25 minutos. A última prova são 40 questões. Por quê? Porque é de 0 a 10, tá? Mas, professor, não vai dar tempo. Dá tempo normalmente, tá, pessoal? Fique tranquilo. Se não desse tempo, a gente não colocaria algo para vocês fazerem, tá? Então, assim, a última prova, a terceira prova, que eu vou mostrar aqui no cronograma de aulas, vai ser de 0 a 10, tá? Mas são 40 questões objetivas. Essas questões podem se repetir das outras 2 anteriores que a gente vai passar, tá bom? Então, assim, não é bicho de 7 cabeças, não se preocupa, todos conseguem fazer, tá? No último instante ali, é uma prova bem tranquila, perguntas pequenas, objetivas, tá? E a gente dá 2 tentativas para o aluno fazer, tá?
Eu tirei lá a primeira prova que vale até 5. Vocês sabem que o portal Sigar, ele dá percentual de acerto, né? Ele não dá uma nota. Mas depois é só você multiplicar pelo valor. Um exemplo, o aluno tirou 4, né? Acertou lá, um exemplo, 80%. Vou fazer de novo, então é considerado a nota maior, tá? E isso acontece muito dos alunos ir lá fazer, alguns tiram a nota menor, mas sempre é computada a nota maior para o fechamento da nota, tá ok? Pessoal, horário de atendimento, sexta-feira das 7 às 9, tá? E ao sábado das 9 às 11, como eu falei para vocês, mas aos sábados sempre vai ser atividades. Nós não vamos ter aula síncrona, tá? Então, hoje a gente inicia falando um pouquinho aí sobre o plano de curso, sobre a introdução, a gente vai falar sobre a construção civil com suas práticas, tá? Amanhã vocês vão ter atividade, vocês podem ver o plano de curso, ele trata sempre atividade relacionada à aula anterior, ó. Lá no dia 10, nós vamos falar sobre o plano de conta, centro de custo, controle de estoque, e no sábado vocês fazem atividade referente a esse dia de aula, tá? Da aula 3, e assim por diante. Qual que é a data da primeira prova? 25 de setembro, tá, pessoal? Então, a gente vai ter aí uma revisão antes, sempre na sexta-feira eu faço uma revisão com vocês do conteúdo já ministrado, e no sábado vocês vão fazer a avaliação. Qual que é o horário dessa avaliação? Pessoal, é um horário mais extenso, então a gente abre às 5 da manhã e fecha às 11 horas da noite, tá? Então, para quem quer levantar, já fazer a prova tranquilamente, 5 horas da manhã já vai estar liberado aí a prova, tá? Essa avaliação primeiro. Então, lá no final você já tem aí o percentual que você acertou, tá? E assim por diante, vamos falar sobre o controle da contabilidade na construção civil, controle de orçamento, insumos, alocação. Vamos falar um pouquinho da classificação das construções civis, projetos de construção, né? Etapas da obra e sua influência, tá? E aí lá no dia 23/10 temos a segunda avaliação. Então, essa primeira avaliação aqui, pessoal, ó, essa primeira avaliação e essa avaliação, ela vale 5 cada uma. Então, se eu somar as duas, vai dar uma média, que aí finaliza com 10 se você acertar tudo, tá? Essa 3 aqui, ó, ela vai ser 40 questões e vale de 0 a 10, tá? Com todo o conteúdo do semestre, mas pode cair questões das duas provas anteriormente, tá bom? Nada mais é do que você relembrar algumas coisas, fazer uma revisão, tá? Vamos falar sobre a análise das variações, vamos falar um pouquinho da planilha de serviço de quantitativo, né, orçamento analítico, vamos falar um pouquinho aí sobre a questão também do orçamento sintético, o que é isso, tá? E, basicamente, pessoal, sempre lá no final do semestre, eu busco um palestrante, que ele vai falar sobre o custo na construção civil de uma forma geral. Então, às vezes, a gente formula umas perguntas e ele responde. É um professor doutor, tá? O André Ferraz, ele foi meu professor também do curso de Engenharia Civil, ele agora é PhD, né? Ele é pós-doutor, na verdade, na parte de concreto, tá? E ele tem uma construtora, tá? Já construiu aí um bocado de casas em Sinop, né? Se não me engano, mais de 70 casas de alto padrão. Então, já é um professor aí requisitado, tá? Então, ele terminou agora o pós-doutorado dele e sempre eu solicito para que ele passe uma palestra, né, para a gente. Vocês podem até fazer pergunta, tirar dúvida. É da área da engenharia civil, mas ele fala muito sobre essa questão de custo, tá? Então, a gente espera que dê certo no final do semestre a gente convidar ele novamente para ele estar ministrando, tá ok? Marcela, quer falar algo? Professor, é até complexo quando a gente fala em custos da construção civil, porque todo momento que a gente ouve alguém que vai fazer uma construção, ela fala, a gente imagina que vai gastar X e a gente gasta Y. Isso, exatamente. Como pode sempre ocorrer isso? É uma falha muito grande no levantamento dos custos? Isso. E assim, o que acontece? É o tal do cronograma, tá? Se hoje a gente for trabalhar com cronograma, a gente consegue aí, tendo uma equipe boa, até ontem eu estava conversando com um colega meu, e ele perguntando para mim, né, Marcos, você não pretende atuar como engenheiro civil também? Eu falei para ele, olha, eu até pretendo, né, só que por enquanto eu estou na área da docência, mas promissora, área da construção civil. Então, às vezes alguém fala assim, mas Marcos, você é contador e você é engenheiro civil, né? Por que você resolveu fazer as duas? Porque as duas disciplinas, elas se combinam, né? Então, hoje a gente pode fazer aí, basicamente, orçamento, né? Eu, como engenheiro civil, posso fazer orçamento, eu posso trabalhar na contabilidade, então, juntou, teve essa junção. E é o que a gente acha muito, hoje, no dia a dia, essa diferença,
né? Igual você falou de composição de custo, você planeja algo e, basicamente, vai outro valor, tá? Isso a gente vai falar nas nossas aulas e vocês vão ver que tem coerência, né, do custo. Você planeja, mas você não coloca ali alguns, vamos dizer assim, algumas ocasiões que pode ocorrer do aumento desse custo, tá? Então a gente vai ver também que não é levado em consideração na maioria das empresas. Tem construtoras que já estão colocando isso, né? O chamado aí ocorrências não esperadas na construção civil, tá? Mas isso aí a gente vai debater posteriormente aí nas nossas aulas, tá? Então, pessoal, basicamente seria isso, tá? A gente fez um resumo, vocês podem ver que vocês vão ver aí muito sobre essa questão do acompanhamento, do controle, o que entra dentro, porque a contabilidade é o seguinte, a gente não vai ficar fazendo muito lançamento de débito e crédito, a gente vai fazer ali em um momento ou outro, mas isso, pessoal, vem lá da Geral 1 e Geral 2, tá? Então, de custo, como é uma disciplina que foca nessa parte de gestão, porque se você tiver uma gestão já adequada, você sabe fazer o lançamento. Então, a gente vai trazer o plano de contas, a gente vai passar uma demonstração para vocês, tá? Então, a gente não vai ficar muito nessa questão de lançamentos de débito e crédito, tá bom? Mas lá no final a gente vai fazer alguma coisa ou outra para vocês verem como que faz o lançamento, tá? Então, aqui, pessoal, avaliações, como eu falei para vocês, ó, ela vai abrir 5 horas da manhã e fechar às 23 horas. Sempre eu coloco isso para ficar mais fácil para o aluno fazer. Como eu falei, nem todos conseguem assistir a nossa aula síncrona e por causa do trabalho. Mas vai ter aí o tempo, né? Se eu trabalho das 7 às 11 e da 1 às 5, eu vou ter o tempo à noite para fazer. Se eu trabalho do meio-dia até às 23 horas, como tem gente que trabalha, vou poder fazer de manhã. Então, não atrapalha o aluno. Essas são as referências básicas, tá? A gente vai trabalhar aí com algumas referências básicas e temos as complementares, tá ok? Mas isso aqui, pessoal, de acordo com o que vocês já estudaram lá em Contabilidade Geral 1 e 2, é o conhecimento que se tem já. E Contabilidade de Custo, né? Não sei se todos já fizeram essa disciplina, mas a gente foca mais para a área mesmo civil. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida até agora? Tranquilo? Sobre a bibliografia, professor, a matéria, os livros específicos para a construção civil, todos que você colocou é só para comprar, né? Não tem nenhum na biblioteca virtual. Isso, exatamente. Por isso que eu consegui fazer uma aula dentro desses livros, com conteúdo da internet, porque alguns, você pode ver que contabilidade de custo você encontra na Unemat, tá? Você encontra isso, você encontra do Osni, você encontra do Eliseu Martins, tá? Algumas são para comprar, mas algumas você encontra em e-book, tá? Tem aqui o contabilidade de custo, né? Tem a questão aí do gestão de custo de obra, que aí basicamente tem alguma acervo ali, parcialmente, não é inteiro, tá? Mas se você for prestar atenção, nós temos aí mais para comprar mesmo, tá? Então a Unemat ela não tem disponível. E às vezes eu também não tenho aqui disponível, tá, pessoal? Às vezes a gente tem um livro físico, tá? Às vezes eu acabo pegando da outra faculdade, tá? Que além da Unemat, estou dando aula para uma faculdade particular, e lá, às vezes, tem o livro. Então, eu faço, né, vamos dizer, busco esse material e faço o material para estar ministrando para vocês, tá ok? Então, basicamente, seria essas questões. Mas o material que eu tiver disponível, alguns eu não posso disponibilizar no SIGA, tá? Por quê? Porque tem os direitos autorais. A gente sabe que cópia, né, pessoal? É proibido. Pode ser que a gente poste lá no Whats, tá? Já que não é uma ferramenta aí de institucional, tá? Como já ocorre, algum livro, algum material. Mas no SIGA eu não posso, tá? Somente as aulas que a gente vai ministrando para vocês, tá ok? Dúvida até agora, pessoal? Deixa eu só interromper e aí a gente inicia a nossa aula, tá ok? Chegaram mais alguns alunos, né? E a gente agradece aí a presença de vocês, tá? Dúvidas, perguntas? Mais alguma pergunta, Marcela? Tranquilo? Não, tô tranquilo, prof. Então tá, vamos lá, vamos iniciar aqui. Como eu falei para vocês, pode ser que trave alguma coisa, como já é de costume, né? A gente abre alguns materiais e o notebook é novo, mas sempre tem aquela questão de travar, né? E aí a gente tem que ter a paciência de esperar para a gente tá aí passando para vocês. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui a nossa aula. Essa aula é a aula 1. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a questão
da contabilidade na construção civil, as práticas, né, que ocorrem, e basicamente aí vocês vão ter já algumas noções dessas obras que existem, tá? Deixa eu compartilhar aqui, eu acredito que vocês já estão vendo aí na tela, deixa eu só aumentar aqui, e aí fica melhor, né? Deixa eu ver aqui, só um minutinho, pessoal. Bom, então vamos lá. Vamos iniciar então falando um pouquinho sobre as práticas, né, da construção civil, e isso é muito comum. Porventura tiver aí dúvida, pessoal, vocês podem perguntar, tá? Para quem chegou atrasado aí, como eu falei, é uma aula mais da parte de conceitual, demonstrar para vocês os custos, tá? Como que eu faço aí o lançamento? E isso vocês já aprenderam débito e crédito, aquelas questões lá em geral 1 e geral 2. Contabilidade de custo, algumas coisas vocês já têm também noção. Então, para a gente não ficar fazendo o lançamento, porque tem muitas coisas importantes que a gente tirou dessa ementa, que vai facilitar vocês depois para tomadas de decisão sobre a questão dos custos, tá? Então, a gente começa falando um pouquinho dos conceitos, né, básicos da contabilidade dessa questão do custo. Então, a gente pode dizer que, segundo Costa aí, ele diz que é a ciência do patrimônio individual, né, quando a gente fala contabilidade, o empreendimento em ação, a entidade que estuda sua dinâmica e também a parte da estática, tanto quantitativa e qualitativamente. Para quê? Para explicar as causas e os seus efeitos, ou seja, as modificações, o que ocorre dentro da contabilidade, um fato gerador, né, por exemplo, tá? E isso é muito comum. Um exemplo que eu falo sobre a questão de contabilidade geral 2, vocês sabem que é uma sequência da geral 1, né? Então, às vezes, na geral 2, muda a questão de você fazer a forma do lançamento, né? Ah, mas como assim que muda, né? Que modifica? A questão, né? Lá no geral 1, vocês aprendem a fazer o diário, razão, vocês aprendem a fazer o balancete, vocês aprendem a fazer aí o encerramento, a DRE, apurar lucro, prejuízo e depois fechar o balanço, certo? Já no 2, pessoal, às vezes a gente passa um exercício e quer que o aluno, ele faz lá o débito e crédito e já faz um balanço. O balanço apenas com as contas patrimoniais, tá? Fora do resultado, porque daí é uma apuração do resultado do exercício. Então, a gente não coloca despesa e nem receita, só para o aluno já ir assimilando essa questão. Nada mais é do que aquela atualização que ocorre no escritório, né? Que a gente pode verificar, né? Ali diariamente, da movimentação. Houve uma movimentação, o que modificou no patrimônio líquido? A gente sabe que o patrimônio, né? O balanço patrimonial, ele é atualizado uma vez por ano, né? A gente vai fazer aí todas as movimentações, faz a apuração do resultado do exercício e, posteriormente, a gente faz o fechamento do balanço. O que ocorreu, tá? Dentro da construção civil, não é diferente, tá? Então, nós temos aí alguns conceitos. A construção civil, podemos dizer que existe, né, de uma forma generalizada, existem muitos conceitos, mas a gente pode dizer que construção civil é a construção, a demolição, a reforma, a ampliação de uma edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou subsolo. Essa é a definição de construção civil, tá, pessoal? Então, a gente trata aí de uma definição mais abrangente. O que é serviços de construção civil? São aqueles prestados no ramo da mesma, né, da construção civil. Então, são alguns conceitos que a gente passa para o aluno perceber. Dentro desses conceitos, pessoal, nós temos aí as empresas, que prestam esse serviço. Então, as empresas de engenharia e construção civil executam obras para terceiros, empreitada ou sob administração. É o que a gente vai trazer para vocês. Qual que é essa diferença? Tá? Quais são essas duas diferenças? Empreitada e administração. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Não sei se alguns de vocês sabem o que é empreitada. Já ouviu falar essa palavra? Sim, eu acho que é quando você pega a construção, você combina uma empreitada, a pessoa te entrega a construção, você contrata o serviço completo, né? Isso, exatamente. Empreitada é você pega um serviço e o tempo de executar é seu, né? Não tem nada de diária, é empreitada. Você terminou o serviço, às vezes alguns pagam metade no início da obra e posteriormente paga o restante no final. E isso acontece muito. Pessoal, lembrando, construção civil é algo sério. Então, quando for, né, procurar um profissional, né, ou procurar uma pessoa, procure um profissional
da área. Eu vejo muito em Sinop o pessoal reclamar de profissionais, no caso não seria profissionais, que fazem obras e depois dá problema, né? Não dá uma garantia. Então, por isso que a gente já adianta para vocês. Às vezes a gente vai olhar assim e falar, muito caro, né? Mas existe profissionais que fazem um bom preço. Isso é muito comum, tá? É a mesma coisa de fazer um projeto. Hoje um projeto, para vocês terem ideia, que o engenheiro cobra, é 25, dependendo completo, ele, que aí é estrutural, que aí é a parte de... tem o estrutural, arquitetônico, aí tem o hidráulico, sanitário, tá? O elétrico. Completo, ele é R$ 25. Aí tem gente que fala, é muito caro. Aí vai no vizinho ali, eu faço por 18. Aí ele vai no outro, eu faço por 15. O outro, eu faço por 10. Que hoje, vou falar bem a verdade para vocês. Em Sinop tem gente fazendo projeto por R$ 10 o metro quadrado. E qual que é o preço normal? 25. Então você pode observar que esses 10, né? Esses R$ 10 o metro quadrado não vai ser de acordo com aquele que cobra 25, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem garantia? Às vezes tem, às vezes não. É para ter, né? A gente sabe que toda construção civil tem que ter uma garantia do serviço prestado. Então é importante que a gente cuide muito com essa questão. Por quê? Porque às vezes o barato sai caro. E a gente sempre fala para as pessoas, procure sempre um profissional. Por quê? Porque o barato vai sair muito caro e aí a gente depois vai ter dor de cabeça, né? Isso é muito comum. Até ontem eu estava vendo uma postagem numa rede social sobre um cara reclamando. Pagou para um cara antecipado fazer a casa dele, e ele foi entrar, deu até medo de entrar, porque corria o risco de cair, né? Aí o cara pagou um preço mínimo, né? E o cara dizia que era pedreiro, mestre de obra, foi ver o cara era aprendiz de servente. Então, infelizmente acontece isso, a gente tem que ter muito cuidado, tá? É aí onde ocorre o aumento dos custos na parte que a gente vai dizer assim, da civil, tá? Pessoal, o que é contrato de empreitada? Então a gente traz aí as definições, é aquele celebrado entre o proprietário, o incorporador e o dono da obra, ou condômino, né? Ou uma empresa, para quê? Para execução de um serviço de construção civil, que pode ser o quê? Empreitada total ou empreitada parcial, tá? O que é empreitada total? Responsabilidade, né? Direto pela execução de todos os serviços. Empreitada total, pessoal, é aquela que inicia no baldrame, tá? Para quem não sabe, o baldrame seria aquelas vigas que inicia ali a parede de vedação. Então, vai fazer a sapata, né? Eu acredito que vocês já viram obra, construção se inicia do chão. Então, tem a sapata, tem a viga baldrame, né? E aí, depois tem a viga respaldo, que é depois da vedação. Posteriormente, a gente vai mostrar um desenho para vocês. Então, seria a empreitada total, desde o início ao término da obra, tá? Dentro dessa responsabilidade, a gente pode dizer que nós temos aí com ou sem fornecimento do material, tá? Exclusivamente com a empresa construtora, com registro no CREA e objeto é a indústria da construção civil. Então, essa empresa, ela está adequada, tá? Então, por isso que eu falo, é importante a gente observar essas questões, tá? Com ou sem fornecimento de materiais, né? Aí eu pergunto para vocês, hoje em dia, pessoal, compensa a gente construir uma casa, né? Dando material ou só pegando a chave lá no final? O que vocês acham? Comprando material, né? Comprando material. Por quê? Porque ele vai colocar o custo da compra. Você pode fazer o que? Dentro dessa questão de você procurar o material, você pode fazer o tal do orçamento, né? E você pode fazer uma pesquisa de mercado, tá? Depois vocês vão ver, pessoal, que hoje em Sinop, uma casa de médio para alto padrão, básica, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o quanto vocês imaginam o metro quadrado de uma construção hoje de médio a alto padrão em Sinop? A Marcela é de Cáceres, mas vamos supor aí em Cáceres também, Marcela. Qual que é? Quanto custa o metro quadrado? Isso, para entregar uma casa pronta. R$ 750 o metro quadrado. De médio e alto padrão? Para alto padrão? É mais ou menos de médio e alto padrão. Como que fala o teto de gesso? Gesso tá. não, como que é o nome? Tem o de gesso, tem o forro PVC. Não, Entendeu? esse a gente está falando do forro. Eu queria falar sobre a parte. Quando você vai construir um outro piso, aí você faz do que ali? Laje, né? De laje ou sem laje? Sim, Com isso. laje, 750. 750. Aqui, né? Aí eu não sei, aí deve ser mais, né? Sim, aqui, só para você ter ideia, esse meu professor, que é palestrante, às vezes as pessoas ficam até
pensando assim, mas será que isso é verdade? Em Sinop, ele constrói casas só de alto padrão. Então, essas casas que ele constrói, o metro quadrado está R$ 5.000, tá? 5.000. R$ 5.000, professor? Isso. Ele constrói casa de acima de 1,5 milhão, R$ 2 milhões, tá? Mas, o que acontece? Isso é a questão do material. Tem preço menor, isso é médio, tá? Aí, às vezes, a pessoa fala assim, professor, mas aí é material veio de outro país e tal. Não, do jeito que tá os materiais, pessoal, R$ 5.000. Existe uma tabela, depois a gente vai mostrar para vocês, a tabela CUBE, tá? Essa tabela, ela vai dar um valor de 2.900 a R$ 3.000, tá? Que lá você pode ter uma média. O que é essa tabela? É para você saber o valor que você pode cobrar, tá? É igual a tabela FIP. Quando você vai comprar um carro, você olha na tabela FIP para ver mais ou menos quanto que vale aquele carro. Essa é a tabela, depois eu vou mostrar para vocês a tabela CUBE, ela vai mostrar de R$ 3.000, tá? Então, vai de região para região. Então, por isso que a gente fala, a gente tem que ter todo cuidado nessa questão da construção, tá? Qual que é mais vantajoso, comprar pronto ou fazer? Aí a gente tem que colocar todos os custos na ponta da caneta, tá? Isso é importante, a gente vai ver posteriormente. Dentro dessa questão da empreitada total, pessoal, será considerada com repasse integral do contrato, obra realizada por consórcio, tá? Empresa líder, que seja construtora, e também tem a questão do preço unitário e a tarefa. Aí entra a questão da licitação lá da obra pública, né, da Lei 8.666, acredito que vocês já ouviram falar sobre essa questão, também do que ocorre muito hoje no setor público, tá? Mas a construção civil, a gente sempre fala, hoje está em alta, tá? Eu não sei aí quantos que está a mão de obra, Marcelo, em Cáceres, de um pedreiro e de um servente, mas em Sinop hoje está na faixa de 150, né? Tem empresa pagando 90 a 100 reais pro servente, tá? Eu não sei quantos que está em Cáceres, pode mudar de localidade. Isso, está muito... E não encontra, tá? Não encontra profissional para estar trabalhando. Isso, então existe aquela questão, né? Não sei se vocês já ouviram falar da parte lá do gráfico, né? Da oferta e a demanda. Então, quando falta profissional, basicamente o preço se eleva. E hoje em Sinop a gente encontra várias placas, né? Precisando de profissional. E aí aumenta, a gente sabe que aumenta a questão do custo também, tá? Empreitada parcial, sempre é exercida por uma empresa construtora também, a gente pode falar dentro aí da questão da prestação de serviço também, execução de parte da obra, com ou sem fornecimento do material, tá? Aí é o chamado, existe o contrato de empreitada é parcial, que aí ambas as partes fazem de acordo com a obra que vão executar, tá? Será considerada empreitada parcial contrato com empresa, sem registro no CREA, para execução total da obra, tá? Contrato com empresa registrada no CREA e com habilitação apenas por parte de serviço, ou seja, parte elétrica, hidráulica, tá? Então tem essa questão também da empresa parcial. Empreitada parcial. Não é total, mas é parcial, é fazer algum tipo de serviço, tá? Ah, você faz aí o reboco? Faço. Então, não vai se qualificar como obra total, vai fazer por parte. Então, são os contratos que existem, tá? Será considerado empreitada parcial, a contratação ali do consórcio, né? Não seja atendido o disposto de que a empresa líder seja uma construtora, então pode acontecer de não ser uma construtora, ser uma pessoa física normal, tá? É uma reforma de pequeno valor, tá? E aquela realizada por empresa construtora que tem aí a subempreiteiras, tá? Faturar diretamente para o proprietário. Como eu falei para vocês, não é uma empresa, pessoa jurídica. Pode ser um microempreendedor individual, que aí entra a questão da empreitada parcial também, tá? São dois tipos de contrato. Dentro dessa questão, nós temos o contrato de subempreitada, tá? O que é a subempreitada? Pessoal, é aquele celebrado entre a empreiteira ou qualquer empresa subcontratada ou outra empresa, que a gente pode dizer. Para quê? Para a execução de um serviço, né? No todo ou em parte com ou sem fornecimento de material. Então, a gente pode dizer aí quase que entra aí a questão do empreitada total ou parcial, mas com algumas diferenças, tá? Dentro dessa questão. Quando a gente fala subempreitada, pessoal, nada mais é do que uma empresa que pega a obra, empreitada total, e depois ela empreita para outra, tá? Então, não sei se vocês já viram uma empresa, principalmente hoje em Sinop está tendo, empresa de administração de obras, né? Ela pega a obra, mas ela não executa, e aí ela passa para outra empresa. E isso é o chamado subempreitada, tá?
Quem responde é a primeira que assinou ali, basicamente, o contrato, tá? Temos o contrato por administração, então a empresa contratada somente, ela vai administrar, como eu falei para vocês, acontece muito isso. Eu tenho colegas meus, engenheiros civis, que estão já abrindo empresa desse porte, então ele pega a obra, mas ele não executa, ele só administra, tá? É como se fosse um terceiro, tá ali cuidando, administrando e basicamente fazendo os pagamentos. Recebe do proprietário e faz o pagamento aí para a empresa que está construindo, tá? Executando a obra, tá ok? Então tem aí a questão da percentagem sobre todas as despesas realizadas na construção. Quando eu falo contrato para a administração, ela só está ganhando para administrar, né? Mas não está fazendo basicamente a execução que a gente espera aí dentro de uma obra, tá? Então se tem aí um valor fixado previamente, tá? Temos a questão do reconhecimento do serviço, então nas obras empreitadas a empresa de engenharia e construção civil, ou a pessoa física também, tem a questão aí de algumas alternativas sobre o custo, tá? Para a gente não ser penalizado, para a gente não ter problema, pessoal, a gente tem que fazer o pagamento conforme o quê? Medição dos serviços realizados, tá? Isso é importante. Então, quando vocês for fazer uma obra, tá? Pague, vão pagando, não paguem tudo, né? Entra num acordo ali para quem vai construir, que os serviços vão ser pagos conforme o progresso físico da obra, tá? Então, reconhecimento do serviço, entra isso também na parte aí da contabilidade, tá? De acordo com o cronograma financeiro, né, de tal forma que a receita seja reconhecida, e percentual dos custos incorridos sobre o custo total estimado e o valor contratado, tá? Pessoal, sempre vai ter a questão do aditivo, né? Principalmente em obras públicas que a gente vê, né? Custo ali aumenta muito. Não sei se vocês estão acompanhando, mas na Rede Record à noite está passando uma reportagem sobre as construções abandonadas, né? Principalmente tem gente que é assim, vai lá, ganha a licitação, começa e desiste, né? Pega todo o dinheiro e desiste, sabe que não vai dar conta. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Quem pega muito barato o serviço, né? Ou dá um preço muito barato para você, pode ser que no meio do serviço ele não consegue manter, né? Ali os funcionários, manter aí as suas despesas e abandona o serviço. Isso é muito comum, por isso que eu falo, às vezes o barato sai muito caro, tá? E temos a questão do percentual do progresso físico da obra versus o valor contratado, tá? Então, se tem o progresso físico da obra, como eu falei, vão fazendo, vão executando, tem a medição e vão fazendo o pagamento dentro desse reconhecimento do serviço, tá? Empreitada com faturamento por medição do progresso físico, né? Existe aí alguns custos dentro da engenharia, tá, e construção que devem ser acumulados por atividade, tá, pessoal? Então a gente pode colocar aí como exemplo, né, de contabilização, que a gente vai ver mais lá no final do nosso curso, sobre a questão da aquisição de materiais, tá? Eu estou adquirindo materiais, né, a prazo. Qual que é o lançamento que eu faço? Por isso que eu falo, não vou trabalhar muito com essa questão do lançamento, que isso aqui é muito comum, pessoal. Vocês já têm noção, né? Eu acredito que todos estão no oitavo semestre, né? Pode ser que algum esteja antes, aí no sétimo, no sexto, mas já tenha passado essas partes mais básicas, né? Diferente de uma pessoa que está lá no primeiro ou segundo semestre e venha fazer essa disciplina. Por quê? Porque a gente já considera que você já tem noção sobre esses débito e crédito, tá? Então, para aquisição de materiais a prazo, qual que é o lançamento? Estoque, depósito de materiais por uma obra, e credita fornecedores de materiais ou pagamento à vista, tanto pode ser também, tá? Mas a gente começa colocando a prazo ou à vista. Como que fica? Fornecedor de materiais, como a gente faz lá numa empresa comercial, tá? Tranquilo, pessoal? Estão entendendo? Qualquer dúvida, vocês podem estar aí nos avisando, tá? Beleza, eu tô acompanhando o WhatsApp aqui, pessoal, para ver se alguém tá perguntando alguma coisa, não está conseguindo entrar também na nossa aula, tá? Pessoal, remessa para utilização de obra, na obra lá. O que eu faço? Qual que é o lançamento? Então, se eu comprei, está lá no estoque, eu vou utilizar, eu faço esse débito e crédito. Vocês podem ver que não é difícil, né? Primeiramente, eu comprei, à vista ou a prazo, jogo lá no estoque. Posteriormente, eu vou dando baixa. Tá aqui, ó. No lançamento anterior. A remessa é quando você vai utilizando o material que está no seu estoque, é isso, né? Isso, remessa para utilização, tá? Por quê? Porque a remessa você não vai utilizar tudo de uma vez. Então, você vai dando baixa, basicamente, conforme
aquele material que você está retirando do estoque, tá? Um exemplo, cimento, né? Telha, você não utiliza tudo de uma vez. Então, pode ser que você utiliza hoje, utiliza amanhã, utiliza no outro dia, e assim por diante você vai dando baixa, tá? É assim que faz o lançamento. Pelo inventário do material não utilizado. Tá aqui, pessoal, ó, o inventário. Vou fazer o inventário, né? Vou debitar o que está lá, né, do estoque de materiais e vou creditar o custo de obras por empreitada, materiais diretos. Materiais diretos é aquele que eu estou utilizando exatamente na execução de uma obra. Isso é muito comum, né? A gente faz essa questão do inventário, né, principalmente quando sobra muito, tá? Quando não sobra muito, basicamente a gente tem outro destino para ele. Materiais indiretos são aqueles que não são diretamente ligados à execução, mas compõem, tá? Um exemplo, tá aqui, ó, almoxarifado, né? A gente tem muito essa questão aí de materiais indiretos. Como que eu faço o lançamento? Então, eu tenho aqui do custo de obra por empreitada, materiais indiretos, e credito almoxarifado. Aí a gente coloca a descrição, tá, pessoal? Então, como eu falei, depois eu vou passar o plano de contas para vocês, vou postar lá no Portal Cigar, para vocês verem alguns itens. Os demais vão se repetir lá de uma empresa comercial, tá? Então, não tem muito aquele segredo que a gente acha que deve ter, tá bom? Então, esses basicamente são alguns lançamentos básicos. Posteriormente, a gente vai fazer um exercício sobre essa questão, tá bom? Não fiquem preocupados sobre essa questão de lançamentos. A gente vai demonstrar quais são as contas mais utilizadas, tá? Só um minutinho, pessoal, pegar uma água aqui. Bom, continuando aqui, pessoal, ó, falando sobre a questão, né, dessa parte do cálculo da receita do período baseado em algum laudo técnico, né, sobre a medição atual. Então, existe aquela questão do percentual, do progresso físico, né, que você vai lá, calcula, verifica, tá, versus o preço total contratado, ajustado menos a receita total registrada até a medição anterior relativa à obra, que é igual à receita do período. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que um total, você faz lá um custo já baseado, tá? Você tem uma receita em si, tá? Tem as despesas, tem os custos, tem as despesas menos esses custos, você já tem aí um percentual das receitas do período, tá? Isso é muito comum, a gente vai ter um exemplo aí posteriormente para vocês verem, tá? Dentro desse conceito, pessoal, que a gente fala sobre o progresso físico acumulado, nada mais é do que a baixa, tá? Do que ocorre. Um exemplo, você tem lá tanto no estoque, uma empresa comercial, você tem tantos produtos no estoque, eu vou vendendo, né? Automaticamente eu vou dando baixa. No final eu vejo a minha receita, do que eu recebi, menos a questão do custo, e aí eu tenho o lucro bruto, tá? Então, basicamente, isso aqui vocês vão ver no exemplo posterior que a gente vai estar passando, tá? Dentro da contabilidade da construção civil, a gente fala sobre a empreitada com cobrança por cronograma financeiro. Isso aqui também, tá, pessoal, é muito importante a gente verificar. Então, existe aí a questão do preço total contratado e ajustado vezes os custos incorridos, tá? Isso aqui, pessoal, é um exemplo que a gente passou de um programa que existe. Hoje, se vocês forem verificar, nós temos vários tipos de programas que auxilia, só voltar aqui, que auxilia na questão da gestão de obras, tá? Então, a gente tendo noção de contabilidade de lançamento, fica mais fácil a gente olhar, né, e verificar o relatório dentro de um sistema. Aqui eu coloquei sobre o gerador de previsão, cadastros, gráficos, relatórios, tá? Isso aqui nada mais é do que um programinha, que ele vai trazer a previsão de custos, tá? Ajuste de previsão de custo, melhor preço por fornecedor, e aí o sistema ele vai trazer todos os detalhes aí, principalmente para quem vai executar a obra, tá? Para quem vai adquirir um produto. Então vai trazer os gráficos, etapas. Então isso aqui nada mais é do que um cronograma. Como que está sendo a obra, né? Está atrasada, está adiantada, está indo no ritmo normal. Então nós temos aqui a questão, ó, das etapas,
serviço e material, lista para cotação. Por isso que eu falo, é importante, quando for construir a casa de vocês ou alguma outra obra, né, faça a cotação, pessoal, tá? Por quê? Porque quando você adquire um serviço total, né, uma empreitada total, basicamente o cara ele vai já estipular um preço para você. Então, às vezes, ele nem vai fazer muita cotação, tá? A gente tem que tomar cuidado também com os materiais de primeira e de segunda. Então, tem aí a questão das etapas, detalhado por local, e aí o cronograma físico financeiro, tá? Do que foi executado e do que já foi pago. Então, tem essa empreitada com cobrança por cronograma financeiro também, tá? Que é quase igual aquele percentual que a gente falou sobre a execução da obra, tá? Então, nós temos aqui, ó, empreitada com cobrança por cronograma financeiro. Então, temos a contabilização, quando do recebimento conforme o cronograma. Então, adiantamento a clientes, tá? Eu lanço adiantamento de clientes e debito caixa ou banco, tá? Pessoal, isso aqui basicamente é para uma empresa construtora, tá? Então, é a empresa construtora que está construindo e está fazendo o lançamento, tá? Recebi caixa ou banco, adiantamento de clientes, pela medição dos custos incorridos, serviços a faturar e receita de obra sobre empreitada, tá? Então, sobre a questão aí do débito, serviços a faturar, então faço o lançamento, tá, desses serviços que vão ser faturados ainda, ou serviços a faturar, e credito receitas de obra sobre empreitada. E pela compensação da adiantamentos dos clientes, eu tenho aí a questão da baixa, né, compensação, ou seja, recebi, né, então eu tenho a questão da, aqui ó, serviços a faturar, debitei e eu faço a baixa desses adiantamentos de cliente, tá? Então isso aqui a gente vai ver posteriormente também outros lançamentos. Isso aqui nada mais é do que por uma cobrança ali de execução, né, dentro de um cronograma. É claro que a gente não, como eu falo para vocês, essas contas aqui vocês vão ver lá no plano de contas, tá? Do que a gente faz sobre a questão do recebimento, da medição e pela compensação do adiantamento dos clientes. Por quê? Porque uma coisa tem que fechar com a outra, né? Lembra lá da apuração do resultado do exercício? Então, no final, a gente faz toda aquela baixa, quando a gente faz o razão, principalmente nas contas de resultado, eu tenho que zerar todas elas e jogar lá no ARI, né? Na apuração do resultado do exercício. É a mesma coisa do lançamento aqui que a gente pode ver, tá? Algumas contas com patrimoniais com resultado, tá ok? Pessoal, empreitadas de obra com duração menor que 1 ano. Então, na construção de casas ou obras civis, cujo conjunto maior esteja desdobrado, em unidades e o valor contratado em relação a cada unidade terminada, controla-se os custos em função de cada unidade e vai, né, reconhecer a receita quando a unidade for terminada, tá? Então, o que a gente, né, quer dizer nesse tópico? Que a receita nada mais é, ela vai ser considerada com o término da construção. Isso aqui nada mais é daquelas casinhas, né, principalmente populares, menor que 1 ano. Então, a gente não encerrou o exercício social, lembra lá? 1º de janeiro a 31 de dezembro, exercício social. Menor que 1 ano, eu registro a receita no término da construção, tá? Então, isso é muito importante a gente verificar. E as posteriores, pessoal, a maior que 1 ano, basicamente são aquelas etapas, né, de recebimento. Então, são por recebimento. Recebi durante 1 ano, faço aí o lançamento da receita e faço a apuração conforme as normas contábeis, tá? Temos obras em consórcio de empresas, então temos aí a corresponsabilidade e empresa líder responsável que concentra-se a contabilidade, tá? Então, obras em consórcio de empresas são aquelas que são responsáveis pelos custos. Então, a gente demonstra aí sobre a parte da contabilidade geral, tá? Então, dentro dessa questão é a corresponsabilidade. É uma empresa que administra e tem como responsabilidade também pela execução, tá? Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilo, eu estou preocupada com o exercício de amanhã. Não, fica tranquilo. Os exercícios é relacionado a esses conceitos, a algumas coisas outras, tá? Como eu falei, a gente não vai trabalhar, por enquanto, com os lançamentos de débito e crédito. Vocês vão ver que as atividades é relacionadas às nossas aulas aqui, tá bom? Então, não vai ser aquela bicho de 7 cabeças, não, tá bom? Inicialmente, a gente trabalha sempre assim para o aluno não se assustar e já desistir. Tem aluno que é assim, ele vê uma aula e já desiste, né? Mas eu acredito que não vai acontecer com vocês, tá? Pessoal, a construção civil é um dos setores mais importantes para a economia do país. A gente sabe que no Brasil,
se teve aí depois dessa pandemia, que agora já diminuiu bastante, não encerrou, né, diminuiu bastante, a gente está vendo que a construção civil, no tempo da pandemia, foi o que mais cresceu. Por quê? É o tal do fica em casa, né? O que o cara vai ficar fazendo em casa, né? Sem fazer nada, o cara que é acostumado tá ali trabalhando, ele vai lá e vai construir, vai fazer alguma coisa em casa, uma reforma, alguma coisa. Foi o que aconteceu com os materiais, né? Por que alguns materiais subiram tanto? Por causa dessa questão, né? Da demanda, tá, pessoal? Então, principalmente também pelo auxílio emergencial que o governo aí liberou. Então, muita gente pegou esse dinheiro, né? Comprou materiais, foi fazer uma reforma, e aí a gente teve aí um avanço na economia. Se vocês forem ver, em Sinop principalmente, né, teve um balanço agora, que a movimentação foi muito grande, tá, pessoal? Desde o ano passado, como esse ano também aí do primeiro semestre. Então, construção civil é um setor mais importante, apesar que muitos não levam em consideração, tá? Desde a promoção do bem-estar das pessoas por meio de moradias, edificação até o desenvolvimento das cidades, através das infraestrutura urbana, tá? Que é o setor que é responsável aí por movimentar o PIB, né? Empregar a força trabalhista também, estimular essa questão do setor econômico. Mas, às vezes a gente não se preocupa com essa parte dos custos gerais, tá? A nível de atividade de construção civil, a gente fala sobre a questão aí da alta, né, pelo quarto mês consecutivo. Isso aqui é de uma pesquisa, pessoal, que eu peguei sobre a sondagem indústria da construção, tá? Lá desde 2014 a gente sabe que aumentou, mas ainda não se teve um relatório de 2019 e 2020, tá? Mas a pesquisa apontou um crescimento aí considerável na capacidade operacional, que atingiu aí cerca de 63% a mais em relação aos outros anos. Então a gente sabe que a construção civil, ela vem aumentando. Por isso que eu falo, é a oportunidade de a gente conseguir aí ter um faturamento melhor, né? Hoje a gente sabe que o custo não está barato, hoje está muito caro, em Sinop para construir está muito caro, não só em Sinop, eu acredito que em todo o Brasil, né? Em algumas regiões não tanto assim, mas também tem um valor, mas é um meio que a gente tem para controlar a questão do custo, porque quando você cobra muito, às vezes você não se preocupa com o custo, e no final você não ganha com essa questão da parte de administrar, tá? Então, de acordo com a CNI, né, com a Confederação Nacional das Indústrias, o índice de atividade pela indústria da construção, em novembro, foi de 50,3 pontos, né? Isso representa o quê? 50% a mais, tá, de construção em relação ao mês anterior, tá? Isso aqui, pessoal, já foi aí a questão de 2021, tá? Então, é uma pesquisa, e na verdade, isso aqui foi de 2014, mas tivemos outra pesquisa, tá? Que também teve um aumento de 50% em relação ao ano anterior. Então, só para vocês terem ideia, o aumento que se teve da construção civil, tá? São valores aí consideráveis. Não sei se vocês já sabem, mas a Votorantim mesmo teve vários reajustes, né? Não sei se vocês já acompanham alguma obra, viu alguém falar, o cimento está muito caro, né? O cimento mesmo aí, 5 anos atrás, estava aí R$20, 22, hoje está 34, 35, né? Um saco de 50 quilos. Então, se aumentou demais. Por quê? Porque aumentou também a demanda, tá? Dentro dessa questão da contabilidade, pessoal, quando a gente fala custo, a contabilidade ela vai ajudar a construção civil. Aqui, indicar, né, principalmente indicar quais são os regimes tributários mais adequados, que a gente sabe que existe, tá? Eu não sei se em algum momento da contabilidade vocês já ouviram falar sobre a questão dos regimes tributários, especialmente para construção civil, tá? A gente vai ver alguns agora, ou posteriormente, que vocês vão falar, eu não sabia desse regime tributário, mas existe especialmente para a construtora, tá? Que vai, é claro, evitar gastos extras nesse questão que a gente fala, pessoal, sobre a ajuda da contabilidade na construção civil, estabelece também os melhores modelos para a contratação dos diferentes profissionais. Então, a gente como contador, a gente pode ajudar na administração. Sempre a gente fala, né? O contador, ele pode ser administrador, mas o administrador não pode ser contador, né? Sempre os professores falam essa questão. Então, sobre essa questão, principalmente também da parte de contratação de profissional, que vai levar em conta, é claro, o perfil do trabalho, do projeto, além daquela necessidade. Por isso que eu falo, profissional, pessoal, um exemplo de vocês vão se formar logo logo.
vocês vão ser um profissional. Vocês vão ter o valor? Vão ter o valor. Nem todo mundo vai valorizar, isso é muito comum no mercado de trabalho, tá? Mas vocês têm que colocar na posição de profissional, tá? O serviço de vocês lá e prestar um bom serviço. É isso que a gente tem que ver também. Então, a contabilidade trata sobre essa questão de contratação. Dá uma visão sobre os conceitos contábeis no acompanhamento e controle de custo, né? Considerando a competência e os detalhes de controle de estoques de materiais. Então, isso é muito importante também, a gente controlar, tá? Os desperdícios. Isso aumenta muito também nas obras, os custos, né? A questão do desperdício, tá? Então, é muito importante a gente cuidar com essa parte, tá? Detalhes que fazem a diferença, pessoal, tá? Na construção civil. A obra é o principal produto da construção civil, né? A gente sabe disso. Então, diferentemente dos outros ramos, ganho de uma construtora vai depender das etapas, né? De empreitadas, de porcentagens, que vai acabar dificultando aí a avaliação, a gente pode dizer, do resultado no negócio pelo empreendedor. No início da obra, pessoal, é sempre mais difícil, né? O início ali da obra, tá? Por quê? Porque o dinheiro demora mais a entrar. Por quê? Porque primeiro você tem que executar e depois você recebe, tá? Ao término é possível a gente tirar o peso das costas para quê? Pela questão da venda, né? Mas antes disso de acontecer, que a gente fala, o jogo é complexo e vai exigir ali um manejo de recursos financeiros, insumos, entre outros projetos da construtora. E esse desenho que eu passei para vocês aqui, acredito que vocês podem observar, né? Qual que é o maior custo, pessoal? Percentual de custo que vocês observarem aqui de uma obra. Vamos ver se vocês conseguem observar aí. O que vocês me dizem? Qual que é o maior percentual de custo que a gente tem numa obra? O acabamento, professor? Oi, tá bem baixinho. O acabamento? Isso, o acabamento, né? Olha aqui, pessoal, o quanto representa de 20% a 38%, tá? Pessoal, fundação, tá? Fundação, só para vocês terem ideia, de 3% a 7%, tá? Instalações elétricas, hidráulica, estrutura, fechamentos, né, que é a parede de vedação. Pessoal, ocorre muito, né, principalmente quando a gente fala de ferragem, muita pessoa não quer gastar muito em ferragem. Por quê? Porque não aparece, né? Isso é muito comum, é igual obra de governo. Por que o governo às vezes não gosta de colocar tubos, fechar aquelas galerias de esgoto, fazer, né? Porque não mostra, né? Ele quer mostrar algo para a pessoa ver que ele fez. Isso é muito comum até nos dias de hoje, a gente vê que as pessoas não gostam de ganhar, de gastar, na verdade, com armaduras, concretos, que não aparecem. Aí ele gasta com acabamento, ó, os valores absurdos. Só para vocês terem ideia, esse meu professor, na palestra que ele deu pra gente, ele falou que tem na casa que ele constrói, tem gente que coloca chuveiro de 20 mil reais, né? De 10, de 15 mil, mas são milionários, né? Aí você imagina, você colocar um chuveiro de 20 mil reais, pessoal, tá? Ocorre muito, tá? Porque são casas de milhões, né? Então ele falou assim, rapaz, ele falou que foi uma casa que ele fez, apenas uma, que ele fez, o cara colocou um chuveiro nesse valor, né? Então, se a pessoa entrar lá para roubar, vai roubar só o chuveiro, porque 20 mil reais, pessoal. E ocorre. Isso é muito comum acontecer aí no mundo dos ricos, né? A gente vai colocar um chuveiro de 5, 10 reais, quem sabe, né? 20 mil reais, pessoal. Vaso, né? Acabamento com, sabe? Aquele diferencial, principalmente no banheiro, ali na banheira, né? Então, existe essa questão aí da parte de custo. E ele não tá nem aí, tem dinheiro, vai gastar. Então, só para vocês terem ideia, o percentual que a gente estima de custo por cada etapa da obra. Isso é muito comum, tá? Lembrando, adiantando, pessoal, como a gente também atua nessa questão da engenharia civil, não deixe de gastar na parte de ferragens e concreto, porque é o que vai segurar a casa de vocês, tá? Ah, vai ser um valor aí exorbitante. Nem tanto, depende aí o concreto que você vai comprar, tá? Por quê? Porque existe o tal do FCK. O FCK nada mais é do que a resistência à compressão do concreto. É onde você coloca um peso e aí ele vai suportar um peso. Então, não deixe de economizar na parte da estrutura da casa, tá? Ah, eu vou fazer um acabamento bonito. Faz posteriormente, mas a estrutura, ela é principal. Por quê? Porque quando você não faz ela bem já definida, né, ali definida a questão da estrutura, depois ela começa a dar fissura, trincas, rachaduras, né? Por quê? Porque ocorreu alguma falha ali no momento pode ser de um material até
a execução. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, tá? E esse é uma estimativa aí dos custos por obra, tá? Pessoal, é preciso ter interesse em transformar esse desafio de gestão em uma tarefa um pouco mais simples, tá? Então, é necessário a gente aprender e entender o papel da contabilidade na construção civil. Então, fazer a gestão contábil de cada obra vai evitar o que a gente fala de turbulência posteriormente, tá? Bom, a contabilidade na construção civil, ela ajuda não somente a estar em dia com as declarações SPED fiscal. Então, quando a gente fala em contabilidade, saindo lá da execução de obras, falando da contabilidade, quando você coloca tudo na ponta da caneta e planeja, você evita essas questões aí de problemas, problemas futuro com fisco, tá? Então, a gente pode falar, sim, que ajuda não somente nessa parte das declarações, mas conquistar equilíbrio em um mercado cheio de instabilidade. Isso é muito importante, né? Existem detalhes da contabilidade que são de grande importância na gestão, principalmente de uma construtora. Então, são 5 os principais passos que a gente colocou aí para vocês, ó. Preparar o orçamento e memorial descritivo. Então, isso é muito importante numa obra, tá, pessoal? Você ter o orçamento correto, você ter o memorial, né? Principalmente, isso a gente fala para a construtora, né? A construtora ter um orçamento bem definido, para que não esteja prejuízo no final de uma obra que vai fazer, escolher um tipo de tributação adequada, planejar a escrituração contábil, elaborar e apresentar demonstrativo, e a questão da liberação do ABITS, principalmente. Isso, pessoal, o ABITS, eu não sei se você já sabe, mas o ABITS é quando você faz a escritura, tem a escritura de um terreno, né, de um determinado local, e você termina a sua casa e você tira o ABITS. Para que é o ABITS? O ABITS, você pode posteriormente colocar a sua casa como penhora no banco para pegar um empréstimo. Então, o banco, principalmente, ele pede o ABITS. O ABITS não é tão barato, tá? O ABITS, ele entra como a questão do custo. Então, isso também entra por parte da construtora, ajuda ela, por quê? Porque ela já dá o serviço completo, tá? O ABITS da construção que ela vai finalizar, tá? Então, o ABITS é um documento nada mais que consta lá que está tudo ok, conforme os projetos na prefeitura, que a casa está conforme foi feito no projeto e que ela está habilitada para você empenhorar, para pegar um empréstimo, alguma coisa assim. Isso é muito comum, tá? Muita gente escriturar, fazer o ABITS, né? E posteriormente vender também, tá? Não só pegar empréstimo, mas vamos supor, posteriormente vocês vão fazer casa para vender, tem que ter o ABITS, tá? Aí você vai lá na Caixa, a Caixa pode comprar essa casa sua e posteriormente você pode ter aí um rendimento com essas construções, como já está acontecendo, tá? Eu tenho amigo que está fazendo isso. Oi, Marcela. Professor, aqui em Cáceres tem muito caso de construções irregulares, ou construções sem projeto e sem ter documento na prefeitura, sem estar... a gente aprende um pouco sobre como regularizar uma obra, ou como regularizar uma obra, uma construção que já foi feita. Não, na verdade, assim, a gente não vai trabalhar isso, mas assim, como regularizar? Primeiro de tudo, ter o projeto da construção, ter a aprovação lá na prefeitura. Então, para você regularizar, você vai precisar de um profissional, tanto da arquitetura como engenharia. Por quê? Porque ele vai fazer um projeto conforme está lá já feito, então é uma readequação que a gente fala, tá? Você faz o projeto, leva na prefeitura, de acordo com o que está construído já. Então, já construiu, não vai construir. E aí a prefeitura ela pode colocar algumas considerações de mudanças que deve fazer para aprovação. Aí, a partir daí, você pode tá pedindo, né, sendo aprovado o projeto, dessa readequação, você pode estar pedindo o ABITS da construção. E aí, posteriormente, você pode vender ela para um banco, alguma pessoa, né, principalmente para o banco, que o banco pede o ABITS. Mas para regularizar uma casa que não tem projeto, primeira coisa, procure um profissional, que ele vai fazer o projeto conforme lá a prefeitura exige, e aí, posteriormente, você vai estar, vamos dizer assim, legalizada, né, com a sua construção. Tá? Aí você está hábil para dar ela empenhorar, para pegar empréstimo, para vender para a Caixa, mas aí são construções novas, né? Nesse caso, para você colocar em ordem a casa, né, vamos dizer assim, primeiro um profissional, que lá ele vai fazer o projeto. Ok? Obrigada. Nada.
Pessoal, então dentro dessa questão que a gente fala, né, existe alguns detalhes que vão ajudar a performance da contabilidade, tá? Que estão inseridos nesse espaço. Escolha da tributação, o tipo de contrato e o auxílio da contabilidade na gestão. São alguns detalhes que fazem a, né, diferença, tá? Então, pessoal, temos aqui, ó, escolha a tributação mais vantajosa. Para quê? Para os objetivos, principalmente da construtora, tá? Então, reconhecer qual é o melhor perfil tributário é uma tarefa um pouco difícil, né? A gente pode dizer crucial. Então, recorrer à contabilidade de custo para a construção civil é a melhor escolha. Então, a gente tem que definir essa parte, tá? Existem algumas particularidades, tá? Temos aqui algumas, né, tributações, tá? Então, regimes de tributação, eu acredito que alguns vocês já ouviram falar, e outros pode ser um ou outro vocês não ouviram. Então, para contabilidade na construção civil, existem 5 principais alternativas, pessoal, tá? Os perfis tributários. Então, nós temos o microempreendedor individual, tá? Posso prestar serviço de construção civil? Pode, tá? Um exemplo, meu pai é pedreiro, né? Eu abri uma empresa microempreendedora individual para ele, então ele tem ali o faturamento, que pode ser até R$81 mil, mas no caso dele, ele faz serviço autônomo, tá? E emite nota. Então, além dele estar contribuindo com o INSS, né, o ISS, o ICMS, que ele pode comprar algo de fora, né, que ele é isento do ICMS, ele acaba tendo aí uma empresa, né, uma pequena empresa, e ele pode participar até de licitação na prefeitura, tá? Super simples, então facilita o recolhimento dos tributos, e acredito que vocês já ouviram falar, né, das microempresas, empresas de pequeno porte, lucro presumido, que aí nós temos a questão da forma de tributação do imposto de renda e a contribuição sobre as receitas, lucro real, que aí entra a questão sobre o lucro real também, tá, de uma forma maior, e tem a RET, tá, pessoal, o que é a RET? É o regime especial de tributação, tá, que vai adotar ali principalmente para o pagamento de unificação, imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, incidentes sobre o valor total das receitas. Esse que é o mais adequado para as empresas construtora. E a gente vai falar sobre cada um, né? Um resumo aí de cada uma. Então, o MEI vai regularizar a mão de obra, né? Hoje é muito comum as pessoas aí não terem uma contribuição, né? Por quê? Porque hoje, se você for contribuir INSS pelo carnê, você vai pagar um percentual um pouco maior, né? Do que o microempreendedor. O microempreendedor, ele paga a metade do que você pagaria pelo carnê manual aí, que você, né, destaca e paga lá em cima do salário mínimo, tá? Então, pessoal, esse perfil ele surgiu da necessidade, né, de regularizar a mão de obra. Para que surgiu o MEI, o microempreendedor? Principalmente para ajudar lá no INSS, tá? A previdência, se a gente for observar, tá? Por quê, pessoal? Principalmente para aqueles que precisariam estar encostado também e para contribuir para a previdência. O NIL, né? O NIL veio para ajudar ambas as partes, tá? Então ele pode ser o caso dos pedreiros, azulejistas, eletricistas e outros trabalhadores aí da área da construção civil, tá? Então, para ser MEI, existe um limite de renda anual que vai aí até 81 mil anual, tá? Então, até 81, eu faturei 81 mil, eu fico dentro desse regime de tributação, tá? Temos o super simples, para facilitar o recolhimento, então nada mais é do que a gente sempre fala aí sobre a unificação, tá? Então, para a empresa, a receita bruta tem que ser igual ou inferior a 360 mil, tá? E a bruta superior a 360 mil e inferior a 400 ou 4.800, 4 milhões e 800 mil, tá? Então tem aí uma tabela, tá, pessoal? Isso aqui vocês podem pesquisar também aí na internet, tabela 3 e 4 do Simples, que vai trazer lá as alíquotas variáveis, tá? Então existe aí a classificação nessa parte de imposto, tá? Então essa tributação é uma faca de dois gumes que a gente fala para a construtora, por quê? Porque não existe uma análise de perfil, tá? Então, se você contrata MEIs como mão de obra, né, porque paga também imposto trabalhista nessa explicação, a gente pode dizer que a consequência é de você pagar um pouco mais se você tiver dentro de outro tipo de regime, tá? Então, a consequência é o quê? O governo ganha duas vezes a questão do imposto. Então, é necessário a gente consultar qual que é o melhor regime de tributação para uma empresa. Por isso que a gente fala, empresa pequena, empresa média, empresa grande, existe um regime de tributação mais adequado. Tem o lucro presumido versus real, tá? Então, nós temos aí, se a empresa tem uma renda bruta superior a 4 milhões e 800 mil, existem duas opções, que é o presumido e o real, tá? E vai afetar o recolhimento desses impostos. Acredito que vocês já ouviram falar também, né? Imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, que vem a ser tanto da receita como o lucro real, tá?
Isso tudo significa, pessoal, que no lucro presumido, a arrecadação desses tributos terá como referência as tabelas estabelecidas pelo fisco. Então, se olha lá na tabela, verifica essa questão, e dentro das receitas você paga a contribuição e o imposto de renda, tá? Então, tem essa questão, tá? Dentro do lucro real, pessoal, por exemplo, ela não precisa pagar o imposto de renda e a contribuição social, tá? E em quais casos? O que vocês já entenderam sobre isso? Em quais casos a empresa não precisa pagar imposto de renda e contribuição social se ela for do lucro real? Alguém já viu isso? Em quais casos a empresa não paga imposto de renda e contribuição social se ela for lucro real? O que vocês me dizem? Marcela, tem alguma ideia? Professor, pior que eu tô tendo comercial agora. Então, eu não sei muito bem. Pamela, Natália, o que vocês me dizem? Em quais casos a empresa não paga esses impostos? Vocês têm uma ideia? Pode falar, Pamela. Não, professor, não. Não. Pessoal, a empresa só não vai pagar esses dois impostos quando ela tiver prejuízo, tá? Então, por isso que muitas empresas, principalmente, elas adotam, vamos dizer assim, entre aspas, não é que adotam direto, mas elas procuram ter um lucro menor, tá? Por quê? Porque se ela tem prejuízo, esses dois aqui ela não paga. Já o lucro presumido, não, ela paga em cima das receitas, tá? Então, muitas empresas adotam o lucro real por causa disso, fazem essa manobra. Faz a empresa ter lá um pequeno lucro, tá? Ou um prejuízo, nem sempre, né? Para não pagar esses dois impostos aqui, tá bom? E isso é muito comum acontecer para diminuir aquela questão de pagamento, tá? Então, pessoal, a contabilidade ela vai ajudar a construtora a entender o próprio perfil tributário e ninguém nunca imaginou que seria a contabilidade. Uma das responsáveis para ajudar a evitar esse crescimento de cemitérios de pedras feitos de obras não concluídas, como a gente já vê, tá? Então, a contabilidade ela é muito importante, pessoal, por isso que eu falo, é extremamente importante a gente entender, compreender a contabilidade. Por quê? Porque você pode tanto fazer ela crescer como quebrar, tá? E isso eu acredito que vocês já passaram por análise das demonstrações contábeis e viram lá que a gente pode verificar se a empresa está endividada ou não, né? Então, quando o banco vai lá e pede o balanço e a DRE para fazer uma análise para te conceder um empréstimo, ela faz essa análise para ver se você está, né, na mão dos terceiros aí, se você tem condição de pagar. Então, a gente tem que verificar essa parte, tá? Temos a questão da RET, pessoal, especial para construção. Acredito que vocês já não chegaram a ver ou ouvir assim por cima, né, alguma coisa, mas ela ajuda, né, as construtoras. Então, o governo criou a RET, uma alíquota de 4% a 6%. Então, com toda a moeda, como a gente fala, de dois lados, a contrapartida para essa redução se torna o imóvel um patrimônio de afetação, tá? Então, a gente fala sobre a questão do quê, né? Então, a gente fala que a construtora, assumindo que um determinado projeto é patrimônio de afetação, mostra que, em caso de falência, o imóvel não poderá ser usado como moeda para quitação de dívida. Ou seja, construções que foi feita, a empresa quebrou, não se pode pegar esse imóvel para a quitação das dívidas, tá? Então, existe essa questão, tá? Então, para aderir o RET, a obra escolhida deve ter o quê? Um memorial descritivo registrado em cartório e, assim, pode reconhecer aquela questão da adesão, tá? Então, o RET é mais focada aí para o tipo de construtora, tá? Bom, dentro dessa questão aí dos regimes de tributação seria isso. A gente fala sobre o tipo de contrato, então temos aí duas modalidades principais, a empreitada e a POC, tá, pessoal? Que é o percentual de obra concluída. Então a gente fala sobre a questão na empreitada, a cobrança de tributos ocorre de uma vez só, tá? Já que o pagamento deve ser feito antes ou depois da entrega, conforme que vai ser ali estabelecido no contrato. Então, tem aquela questão do pagamento do tributo, tá? Então, esse é o tipo de contratação ideal para aquelas obras, né, de curto prazo, geralmente de reformas ou projetos mais simples, tá? As construtoras que trabalham opções com pré-moldados ou técnicas de light steel frame, um tipo de obra, pessoal, consegue aproveitar melhor essa parte de contratação. Por quê? Porque recebe menos, vamos dizer assim, menos e antes, né, do que receber muito no final, onde você vai pagar um pouco mais de imposto, tá?
Então, a gente pode dizer que as construtoras que trabalham com grandes projetos, edifícios, rodovias, né, preferem o POC, tá? Porque por obra, né, é o pagamento por obra em andamento, que já foi estabelecido, tá? Então, todos os meses é preciso fazer o pagamento dos impostos, os impostos aí que foi definido, conforme o perfil tributário da construtora, tá? Então, tá aqui, ó, na POC, cada etapa concluída é feito faturamento, e aí a gente tem aí feito o pagamento, tá? Então, a escolha de qualquer um dos tipos de contrato de serviço e pagamento vai influenciar diretamente a questão ali que a gente fala do regime interno da contabilidade. Então, existe várias movimentações, né, conforme esses recebimentos ou recebimentos posteriormente como um total, tá? Bom, dentro dessa questão, pessoal, a gente coloca os 4 controles da contabilidade na construção civil, tá? Então, a gente sabe que a preocupação com o financeiro costuma o quê? Dominar as análises de desempenho de um determinado negócio, né? Se entrou dinheiro, está tudo certo. Se não entrou, basicamente você tem aí os problemas, vamos dizer assim, mais preocupantes para uma empresa construtora, tá? Então, é a gestão contábil, que a gente fala, que mostra quando uma obra é lucrativa ou não. Então, mesmo com as contas no vermelho, o seu negócio pode ainda estar bem, depende da análise que você faz, tá? Então, afinal, de todas as contas, é a contabilidade que vai mostrar o desempenho de cada obra, tá? Então, grande detalhe dessas relações que a gente fala e que vale ao final de cada obra, se você teve um lucro ou prejuízo. Então, é nesse ponto que a gente pode dizer que a contabilidade ela vai melhorar o gerenciamento dos processos administrativos, que vai permitir o quê? O controle do lucro contábil e não somente a parte do lucro financeiro, ok? Bom, se o lucro contábil estiver ruim, pessoal, a sua construtora com certeza não está bem financeiramente. Porém, não se pode o quê? Fazer a mesma afirmação no caso do lucro financeiro, tá? E este costuma ser negativo até o momento antes das vendas do empreendimento crescerem, ou seja, você tem ali um prejuízo, mas ainda por que você tem esse prejuízo? Porque você não vendeu uma determinada obra, né? Você não finalizou. Você finalizando, você tem aí a parte do recebimento, tá? Então a gente sempre fala, né? Lembrando que de nada adianta apresentar seu extrato no banco para solicitar crédito. O que vale para o sucesso da empresa é para conquistar empréstimos, é o balanço contábil, como eu falei para vocês, tá? Então não adianta você chegar com o extrato lá e mostrar. O que o banco pede é o balanço e a DRE, que aí ele vai fazer análise, vai verificar sobre essa questão se realmente você tem condição de pagamento, tá? Primeiro de tudo, pessoal, controle do orçamento. Isso é importante, né? Então, o primeiro controle realizado pela contabilidade na construção civil é o orçamento, né? O que foi previsto, que a gente fala como referencial dos gastos, deve ser comparado ali com o realizado. Então, eu comparo, né? O que eu fiz, o que eu realizei. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma comparação, tá? Então, a gente tem aí esses detalhes primordial, tá? Então, a contabilidade ela vai ajudar os construtores, que vai adotar rotinas melhores, garantir aí algo mais realista, gastar mais com esquadria, um exemplo que a gente colocou aí, pode ser um ponto fora da curva, né? E um motivo de reajuste no orçamento, tá? Então, pelo controle do previsto versus realizado, os construtores sabem readequar de uma forma mais importante e interessante aí para se manter, tá? Controle dos insumos também. Então, pessoal, como eu falo para vocês, para a maioria das pequenas, principalmente pequenas empresas, né, de construção, que não conta com esse sistema de gestão, a contabilidade preenche uma lacuna nos controles dos insumos, tá? É aquilo que eu falei para vocês, a parte de desperdício. Então, é importante vocês terem um controle de insumos também, o que entrou e o que saiu, tá? Então, a gente fala, né, nas pequenas e médias empresas, pessoal, é comum um caminhão de piso servir mais de uma obra. Então, assim como uma encomenda de tinta pode ser pulverizada entre vários projetos. Então, é importante a contabilidade contribuir com essa realização do controle dos insumos, fazendo um balanço contábil aí para as obras. Por isso que eu falo, pegou várias obras, aí você pode adquirir um percentual maior de materiais e fazer aquela distribuição, aquele controle adequado, tá? Controle de alocação de pessoal também, tá, pessoal? Então, a rotatividade entre obras, né, de construção civil, isso é muito comum, por isso que eu falo, pague bem o seu funcionário, mas que você não pague mal e tenha vários funcionários ali na rotatividade. Isso acontece muito também, tá? Às vezes as empresas contratam uma pessoa, não paga tão bem, a pessoa trabalha uma semana, 2 semanas, abandona
depois chega outro, faz um serviço não tão bem, né? E a empresa só tem essa questão aí de prejuízo, tá? Então, pessoal, dessa forma, a alocação de pessoa, né, de pessoal dificulta a administração das empresas fixas entre os projetos. Então, é importante a gente começar com essa questão. Então, a gente tem aí, basicamente, dentro dessas categorias, né, que a gente fala, né, estabelece 4, né, que a gente já aprendeu, ativo, passivo, receita e despesa. Então, nós temos aí a questão das, né, balanças, né, a gente tem que fazer o balanceamento, tá, dos investimentos e também dentro da contratação e o pagamento, tá? Aqui a gente vê os imóveis, máquinas, créditos, fornecedores, empréstimos e as obrigações. É importante a gente cuidar com essa questão, tá? Principalmente da alocação de pessoal, porque pode ser um custo bem maior, tá? Então a mão de obra entra como despesa na subcategoria despesas fixas, ainda com mais uma classificação a de salários, tá? É importante a gente verificar essa parte também, principalmente de pessoal. Tá? Às vezes a gente não dá conta que isso pode trazer um prejuízo muito grande e aumentar o custo na construção civil, tá? Então aqui a gente fala sobre a questão do controle, da parte aí de geral, né, desse pessoal. Então a gente pode dizer assim, pessoal, que nessa parte de controle de alocação de pessoal, né, é bastante peculiar na construção civil. Então, por isso que eu falo, pague bem para não ter problema, principalmente com a alta rotatividade. E isso aumenta o custo, tá? Por que eu falo isso, pessoal? Antigamente meu tio era construtor, né? Ele pegava a casa. E esse tinha muito problema. Por quê? Porque ele pagava pouco para um funcionário, enquanto ele ia em outra obra, o funcionário parava, tá? Eu ganho pouco, né? Ele falava, eu ganho pouco, então não vou trabalhar muito. E isso ocorre muito com essa questão. Se você paga bem, automaticamente você tem um rendimento maior por parte do funcionário, tá? E aí nós temos o último, controle financeiro, tá? Então lembra dos contratos e dos tipos de pagamento, por empreitada ou por percentual concluído, eles são essenciais para esse controle financeiro, tá? Então cada contrato tem as suas particularidades, conforme, é claro, o projeto, tá? E dentro dessa questão, tá? Tem uma empresa da construção civil que a gente viu, precisa escolher apenas uma das modalidades de pagamento, tá? Então, ela tem vários tipos, que a gente pode colocar aí o tipo de obra, prazo, orçamento. Então, para isso, é preciso realizar um controle de faturamento por contrato mensalmente. Então, não é necessário ela ter aí apenas uma modalidade de pagamento. Ela pode diferenciar, tá? Temos pagamento antecipado, carta de crédito, cobrança e remessa direta, tá? E assim fica, é claro, garantido os respectivos recolhimentos também da parte dos tributos, tá? Então, pessoal, dentro desse contexto que a gente fala, é importante a gente ter o controle, principalmente das nossas finanças, tá? Locação de pessoal, finanças, materiais, insumos, entre outros, tá ok? Pessoal, basicamente a aula seria isso, tá? Eu acredito que já falei demais, né? E as nossas aulas vai durar cerca de 1h20, 1h30, tá, pessoal? Não vai até 2 horas a gente falando aqui. Eu sei que é um pouco cansativo, então a gente faz uma aula para posteriormente a gente deixa em aberto para perguntas, né? Quem tiver alguma pergunta, e aí a gente vai estar respondendo conforme vai aparecendo algumas perguntas, tá? Pessoal, até aqui, alguma pergunta? Fique à vontade. Pode ficar à vontade. Professor, só queria pedir para você deixar disponível esse slide. Sim, eu vou colocar para vocês lá, tá? Como eu falei para vocês, eu ia colocar hoje de manhã, começou a travar tudo, não deu. Mas daqui a pouquinho eu já coloco esse material lá para vocês e a aula gravada também. Se não der para colocar a aula gravada agora, eu coloco depois do almoço, tá? Mas a aula vai ficar gravada e esse material também. Todo o material que eu passo aqui vai estar no portal SIGA, tá? Amanhã, pessoal, vocês vão ver que a atividade é em cima dessa aula do PDF que eu passei, tá? Então eu faço algumas perguntas, alguns outros exercícios, mas em cima dessa aula que eu ministrei. Não precisa ficar preocupado em relação aí dos conteúdos, não, que a gente não vai gerar aí problema para vocês. Eu sei que vocês têm outras disciplinas, mas do conteúdo que eu vou cobrar é esse que eu ministrei. E é o que eu cobro também nas avaliações. Beleza? Tranquilo. Então tá. Pessoal, quero agradecer vocês. Daqui a pouquinho eu tenho outra aula. Vou agora beber uma água, né? E vou aí tomar um ar ali fora. Daqui a pouquinho eu volto de novo. Tenho aí sistema de informação contábil. Mas agradeço vocês. Então, lembrando, pessoal, amanhã, 9 horas, é liberada uma atividade, tá?
tá, relacionada a essa aula, e aí vocês desenvolvem e porta no SIGA, vai postar no SIGA, até as 23 horas de amanhã. Nenhum de vocês acredita que são adventistas, né? O semestre passado eu tive aluno que era adventista, então aí ele me entregaria na segunda-feira, tá? Porque ele para hoje, e aí fica o sábado, só volta à noite, mas como domingo não é, a gente não considera um dia aí de aula, né, letivo, aí a gente joga para segunda-feira nessa questão, tá ok? Pessoal, mas quero agradecer vocês, tá? Sejam bem-vindos mais uma vez. A gente está à disposição no grupo, qualquer dúvida, pergunta, e aí a gente vai estar na próxima sexta-feira. Então, todo sábado vocês vão ter atividade, vocês não vão ter aula síncrona, mas eu vou passar uma atividade para vocês desenvolver, principalmente no horário da aula, tá, pessoal? Se vocês puderem desenvolver, que eu vou estar ali à disposição para tirar dúvida, pergunta. Lembrando que às vezes eu demoro um pouco a responder na parte da tarde, porque eu vou estar em aula de mestrado, tá? Eu estou fazendo mestrado, então às vezes a gente tem aula e a gente acaba não podendo responder. Mas, posteriormente, eu tendo um tempo livre, eu vou estar respondendo vocês, tá ok? Pessoal, então, um grande abraço aí, muito obrigado, tá? Vocês que acompanharam. Oi? Só uma coisa, você podia disponibilizar, você falou que tem sistemas ou aplicativos que ajudam na gestão, você podia trazer alguns nomes para a gente? Então, sistema, aplicativos, eu posso verificar e passar para você. Eu não tenho para baixar, mas eu posso indicar algum outro. Tá? Se eu ver alguma coisa gratuita também, que pode ajudar nessa parte, eu passo para vocês posteriormente. Tá bom? Obrigada. Então tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom final de semana, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.